Olha só, nesse Dia dos Pais, agora o último, eu fiz esse post, né? Que é, ah, que é o título da live. Pai é aquele que dá a vida e ponto final. E óbvio que repercutiu muito, né? Óbvio que muitas pessoas gostaram, comentaram, e algumas pessoas não curtiram muito, né? E tanto não curtiram que eu acho que eu nunca apaguei tanto comentário num post como esse. E no Facebook o negócio foi tão bom que eu tive que excluir o post. Ó, gente, falar isso e rir pra mim é uma vitória, sabia? Porque eu já me estressei tanto com o Facebook, com a galera que tá lá no Facebook, que vocês não têm noção. Já tive ódio daquele Facebook, de querer acabar com o meu perfil. Eu só não acabei porque é um perfil que tem muito seguidor lá, tem muita gente lá, tem 60 e poucas mil pessoas lá no Facebook. E aí foi só por isso. Mas ontem eu não aguentei, porque toda vez que eu entrava toda vez que eu ia olhar o post, nos comentários, tinha algumas pessoas falando absurdos. Então eu disse assim, quer saber? Eu não preciso disso aqui mesmo, não vou me estressar. Então apaguei o post e pronto. E aqui não. Aqui, apesar de alguns comentários bem desnecessários, e acabei apagando, mas deu para sustentar, né? E aí hoje de manhã eu pensei assim, uai, quer saber de uma coisa? Essa live rendeu tanto, esse post rendeu tanto que eu vou fazer uma live para explicar algumas coisas. Porque é comum que muitas pessoas não entendam essa simples frase, né? Pai é o que dá a vida e ponto final. Porque muitas pessoas se ofendem, né? E aí eu queria explicar isso aqui. Eu só sinto muito por uma coisa, sabe, gente? É que as pessoas que vêm pra cá, que vieram no perfil ontem, e mesmo as pessoas lá do Facebook que vêm para ofender, que vêm para, sabe, para fazer comentários negativos, depreciativos, pejorativos, para insultar, para ofender, elas não vêm para uma live dessa, né? Porque elas estão tão presas na consciência leve, na mente fechada, na ignorância delas, que elas são incapazes. Eu acredito até que essas pessoas, a maioria delas que fez algum comentário, né, desnecessário ou mal educado, elas sequer chegaram a ler o texto, o post, a legenda, né? Mas enfim, a gente sabe que hoje a internet, infelizmente, ela tem um lado muito negativo, como tudo na vida, ou quase tudo na vida. Então muitas pessoas vêm para cá, para as redes sociais, para destilar o seu ódio, suas frustrações, sua raiva, sua mágoa, seus recalques e por aí vai, né? Mas mesmo assim, eu resolvi fazer essa live para poder falar um pouquinho sobre isso, tá? E olha só, vamos lá, vamos começar do começo. Pai é aquele que dá a vida. Bom, é uma coisa meio óbvia, né? E aí, é isso que eu não entendo algumas pessoas contestarem com tanta veemência, né? É uma coisa meio óbvia. Graças a meu bom Deus, e eu espero que continue assim, pelo menos até eu morrer, porque depois que eu morrer pode até mudar, viu, Deus? Mas antes disso não, pelo amor de Deus, pelo teu amor, Deus. Graças a Deus, para a gente chegar aqui nessa vida, a gente precisa de um homem e de uma mulher. Ou de um espermatozoide e um óvulo. Não é assim? Graças a Deus que a gente precisa disso. Porque no dia que não precisar, que der para fazer só com um, estamos lascados. Aí a humanidade acaba. Aí eu acho que nessa hora aí Jesus volta. Aí nessa hora aí Jesus diz assim, não, já chega, a bagaça tá grande demais, bora voltar. Então, graças a Deus, para a gente poder chegar nesse planetinha, a gente precisa de um homem e de uma mulher. Ou, de novo, de um esperma e de um óvulo, no caso da inseminação artificial, né? Que já é possível.
Mas, olha só, mesmo sendo artificial a inseminação, precisa de quê? De um óvulo e de um espermatozoide. Graças a Deus. Porque vocês imaginam que precisando de um espermatozoide para a vida ser feita, para a vida acontecer, tem esse tanto de estardalhaço, tem esse tanto de desconexão, esse tanto de confusão e de briga e enfim. Imagina se não precisasse. Imagina se não vier a precisar. Como é que não vai ser isso? Como é que vai ser a humanidade, hein? Aí extingue também, é bom porque acaba com os homens, né? Mata logo tudo, ou então exila numa ilha e pronto, fica só as mulheres e acabou, né? Assim? Pois bem, enquanto isso não acontece, se Deus quiser não vai acontecer tão cedo, para que a vida aconteça, gente, para que a gente esteja aqui, eu aqui, vocês aí do outro lado, é preciso desse homem. Não tem jeito. E olha só, aqui na abordagem sistêmica, quando a gente fala de pai, a gente não está falando do ser, não só do ser humano, de carne e osso, a gente está falando principalmente, aliás, desculpa, a gente está falando do ser humano sim, é claro, né? A gente não está falando, a gente está falando do ser humano como um todo, e não só uma parte dele. Porque as pessoas focam em uma parte dele, geralmente a parte mais negativa, né? A pior parte. E esquecem a outra parte que é positiva. Porque tem uma parte positiva. Se não tem nele, mas tem no sistema dele. Aliás, tem nele. Toda pessoa tem uma parte positiva, a não ser que seja muito doente da alma, ou doente mesmo emocionalmente, da psique ou do corpo. Mas tem. Então, o que as pessoas não entendem é que quando a gente fala da importância desse pai para a vida, não é necessariamente ligando esse homem não é a figura do pai ao ser humano imperfeito. É a figura do pai que está acima da imperfeição do homem. E a mesma coisa vale para a mulher. Então, o pai que dá a vida independe se ele é bom ou mal, se ele é carinhoso ou não, se ele é presente ou não. Isso é uma consequência, isso vem como uma consequência e não é um fato determinante para ele ser pai. E isso, gente, é muito básico, né? Então, a vida em si só acontece mediante a intervenção direta ou indireta. Indireta eu vou usar no sentido assim, da inseminação, daquelas pessoas que buscam um sêmen, um banco de sêmen, porque não podem ter filhos, e isso é muito perigoso, ou porque são homossexuais, e isso também é perigoso, tá? E vou falar sobre isso. Eu nem tinha anotado aqui, eu anotei algumas coisinhas para falar, acabei que isso aqui eu não falei, famílias homoafetivas. Quero falar sobre isso. Então, mesmo indiretamente, ou seja, quando você recorre a um banco de sêmen para que a vida chegue a você, você precisa desse homem. Porque o sêmen vem do homem. Vou já responder, tá? Só um minutinho. Então, não olhar para isso, ignorar isso, colocar isso como segundo, terceiro, décimo, ou não colocar em plano nenhum, é um movimento desastroso. Desastroso. Sabe por quê? Porque quando faz isso, está infringindo 2 das 3 leis sistêmicas. Primeiro, lei do pertencimento. Um homem que dá o seu espermatozoide, vamos usar assim, né? Eu acho tão insensível, mas vamos lá. Um homem que dá o seu espermatozoide, que doa o seu espermatozoide, seja lá de que maneira for, ele pertence, ele faz parte, é um vínculo sanguíneo, que é o vínculo mais importante e que é um vínculo indissolúvel. Indissolúvel. Esse vínculo a justiça não quebra. Ou sei lá o que, nem Deus quebra, quer dizer, se ele quiser ele quebra, né? Mas brincadeira. Enfim, é um vínculo que não tem como dissociar. Não tem.
O vínculo de destino, acho que até que ainda, sei lá, acho que tem esse também, enfim. Mas o vínculo sanguíneo não tem como. Uma vez pai, uma vez que o espermatozoide entrou no óvulo, fecundou, gerou multiplicação celular, acabou, filha. Acabou, filha. Entende? Então, fere primeiro a lei do pertencimento. E a lei do pertencimento diz, num sistema, todos que têm o direito de pertencer fazem parte. Ninguém pode ser excluído. E eu vou falar um pouquinho sobre isso quando eu falar sobre genitor, que foi uma expressão que usaram muito ontem e que eu até acabei compartilhando no story uma resposta que eu dei para uma pessoa. Então, pertencimento. Todos têm direito de pertencer. Inclusive, principalmente o pai, porque sem pai, sem vida. Sem mãe, sem vida, sem pai também, né? Fiz um post assim há poucos dias atrás, né? Segunda lei sistêmica que infringe quando eu não reconheço a importância e o lugar desse homem, lei da hierarquia ou da ordem, que diz quem chega primeiro tem precedência sobre quem chega depois. Ou seja, quem chega primeiro tem força e tem o seu lugar, lugar de grande. Tem grandeza. Gente, isso não é pouco não. Ser grande perante outros é uma responsabilidade muito grande. Detalhe, grande não é a mesma coisa de melhor. Essa grandeza é só pela ordem de chegada e pelo lugar que ele ocupa naquela família ou naquele sistema. Então, o pai, por mais filho da mãe que ele seja, para não dizer outra coisa, por mais escroto, por mais sacana, por mais omisso, por mais... Ele tem o lugar dele, gente. E esse lugar dele é pela importância dele, pela contribuição de só 50% para a vida daquele filho. Porque aquele espermatozoidezinho microscópico, que é bem menor do que o óvulo, é responsável por 50% da vida do filho. Isso não é pouco, gente, isso é muito. Pelo amor de Deus. Vamos expandir a consciência, eu não estou falando para você. Provavelmente quem está aqui já deve estar, né? Isso aqui, como essa live vai ser gravada e botada no YouTube, isso é para quem está assistindo, né? E quem ainda está procurando entender um pouquinho mais sobre isso. E por favor, procure escutar as minhas palavras com o coração aberto. Porque eu não sou dono da verdade, o Bert não foi dono da verdade, Bert Hellinger, criador das constelações, ninguém é dono da verdade. Mas o que a gente está vendo aqui, o que a gente está trazendo aqui, o que eu trago para vocês aqui é pautado na realidade como ela é. Eu falei isso na live passada, da semana passada, e vou falar de novo. Essa é uma abordagem empírico-fenomenológica. O que significa isso? O Bert observou a vida como ela é, através do fenômeno da representação. Ele não achou, ele não leu em livro e disse assim, isso aqui, lei do pertencimento, vamos criar uma lei? Vamos criar 3 leis sistêmicas que eu quero ficar muito famoso e ganhar muito dinheiro, né? Foi assim que o Bert fez, não foi? Pô, eu vou criar um negócio aqui chamado lei sistêmica, ordens do amor, que não foi isso? Ordem do amor. Vou criar esse negócio aqui porque isso aqui vai me dar um dinheiro da pílula. Foi assim, gente? Claro que não. Ele percebeu muita coisa, ele trabalhou, ele estudou pra caramba. O Bert era um cara inteligentíssimo. Para chegar onde ele chegou. Observando a vida como ele é. Então tudo isso que a gente traz, que eu trago, e outros consteladores também que tem um trabalho sério, né? Que tem muita gente trabalhando com isso aqui sério. A gente faz isso, é pautado na observação da vida, mas isso começou com a observação pelo Bert. E ele foi documentando isso em seminários. Entende? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Quando eu escutei a primeira vez isso, pai é quem dá a vida e não é quem cria. Eu escutei isso dos meus professores de constelação, Décia e Will Oliveira, no segundo módulo, que eu fiz no curso deles em 2015. Eu lembrei que foi em São Paulo. O primeiro módulo eu fiz em Goiânia e os outros 5 módulos, foram 6 módulos, eu fiz em São Paulo. E eu lembro que foi no primeiro dia que eu cheguei lá em São Paulo, eu escutei isso dela, principalmente da Wilma, e eu fiquei impactado, porque ela disse assim, o módulo era sobre relacionamento de casal. Ela disse assim, olha,
os pais adotivos não são nem pais, eles são os que criam. Quem é pai é quem dá a vida, sabia? Quando ela disse isso, eu fiquei assim, caramba, eu nunca tinha me tocado para isso. Ela disse, na verdade, os adotivos não deviam ser chamados nem de pais, porque eles não são pais. Para a vida, só importa não, vale é quem deu a vida para a existência, para a biologia. A gente chama de pai porque é uma convenção, enfim, tal. Mas isso me impactou. Mas impactou positivo, né? Porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. E, gente, é isso. Não tem para onde correr. Teve uma menina aí de manhã que comentou nesse post de ontem, né? Paz, ela escreveu tanta coisa que eu não entendi. Assim, eu tive que ler umas 2 vezes, mas como eu vi que era muita besteira, eu acabei que eu desisti de tentar entender. Mas o que ela quis dizer é que não dava para associar pai ao signo. Signo não é signo do zodíaco, sinal. Ao signo do pai. Estudante de psicanálise, viajante total. Eu falei, filha, pelo amor de Deus, não vem querer tentar me convencer um negócio desse, uma hora dessa, né? Pelo amor de Deus. Gente, não tem para onde correr. Homem, pai, mulher, mãe. Acabou! Fora disso, é pura criação da mente humana. Fora disso, é desconexão com a realidade. Fora disso, é criar algo que é do puro ego. Vocês querem ver como isso é uma coisa que infelizmente está acontecendo muito? É essa história de mudança de gênero. Vou falar isso aqui bem rapidamente, mas sem criar polêmica. A pessoa chegar e dizer assim, meu gênero, eu nasci homem, com pênis, mas meu gênero é feminino. Isso é muita dissociação com a realidade, gente. Não existe isso, cara. Isso é transtorno de personalidade, ou sei lá o quê. Não tem a ver, não estou falando de sexualidade, tá? Não tem nada a ver com isso. Então, isso é muito... As gerações agora, elas estão muito desassociadas da realidade, cara. Tá, só isso. Então, assim, não dá para criar uma coisa da mente e dizer assim, é isso, ou eu sou isso e acabou. Porque a biologia não importa. Ou Deus, ou sei lá o quê. Não dá, gente. Isso é muito perigoso. Então não dá para dizer assim, pai não é quem deu a vida não, sabe? Porque para mim, pai mesmo é quem criou. Porque, sabe, pai é amor. Gente, presta atenção. Estou falando do ponto de vista biológico. Eu estou falando do ponto de vista existencial. Aí, do ponto de vista social, sociologia, essas coisas que para mim é um saco, com todo respeito, que para mim mais confunde do que na maioria das vezes, ou em algumas vezes, para a sociedade, para a cultura, sei lá para que diabo é, tudo bem, pode não ser. Mas para a biologia, para a existência, fala sério, né? Não, pai não é função, meu bem. Pronto, tá aqui. Eu estou falando não da função do pai, quer dizer, tem a função, tá, Michele? Eu não estou falando da função do pai, eu estou falando da entidade, do ser que dá a vida pai, independente da função que ele vai ter na vida do filho, que é importante também, claro. Mas do ponto de vista existencial e biológico e sistêmico, mas vamos tirar o sistema para dizer que eu estou puxando sardinha, né? Do ponto de vista existencial, pai é quem dá a vida. Ponto. Guilherme, e quem cria não tem importância nenhuma? Quem cria fica ali relegado porque não deu a vida? Claro que não, né, gente? Claro que quem cria tem importância. Claro que quem cria tem o seu valor, tem a sua valia, tem o seu lugar. Claro, gente, pelo amor de Deus, vamos deixar de ser mente fechada. Só que, de novo, do ponto de vista da vida, quem cria vem depois de quem deu a vida.
De quem foi responsável para a vida chegar até aquele ser que é criado. Sem isso, sem os que deram o esperma, como ontem disseram, porque ontem disseram, né? Até animal dá esperma. Ah, beleza, ok. Respeito, não concordo, mas respeito, né? Mas sem esse esperma que foi dado, seja lá de que forma for, para aquela mulher, não tem aquele filho para ser criado por aquela mulher, pelo padrasto, pelos avós, pelos pais adotivos. Acabou, gente. Cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu lugar. E de novo, isso não significa que deu a vida, que o filho tem que ser submisso, que o filho tem que ser, nem submisso, que o filho tem que procurar o pai, que o filho tem que reverenciar externamente o pai, que o filho tem que se humilhar para ir atrás do pai, para reconhecer essa paternidade. Não tem nada a ver com isso. Tá bom, Thaís, já sei. Não tem nada a ver com isso. Tá? Tem a ver com a vida. Se aquele pai não está disponível para conviver, para participar, para dar carinho, para dar amor, para dar atenção, beleza. Vai seguir a tua vida porque ele já te deu o essencial. Gente, eu sei que a abordagem sistêmica, a abordagem do Bert, não é uma abordagem água com açúcar, onde a gente, né, carinho, amor, que é importante. Não é, gente. Aqui a gente não olha para isso. Aqui, carinho, afeto, amor, afago, já falei várias vezes, vou continuar falando, não tem problema nenhum. Vem em segundo, terceiro, quarto, às vezes quinto, 10º lugar. O Bert tinha uma frase que eu gostava muito, que era o seguinte: os pais dão a vida, o resto é acréscimo. Porque perto da vida, carinho, afeto, afago, roupa, comida, se bem que comida não, né? Porque precisa para sobreviver, mas enfim. Mas essas coisas que a gente tem aos montes, é pequeno perto da vida em si. Então, quando eu falo que o pai é quem dá a vida, a gente não está dizendo, que o pai precisa ser idolatrado, ser incluído do lado de fora, ser trazido para o seio da família se ele não faz mais parte do seio ou nunca fez. Não é disso, gente. É de reconhecer a importância para a vida em si. Entende? Ó, eu não vou falar sobre trans, tá? Eu acabei falando um pouquinho bem lá atrás dessa história de achar que dizer, mas eu prefiro não falar sobre isso, porque esse é um assunto polêmico e eu não estou aqui para polemizar, eu estou aqui para trazer esclarecimento, tá? Eu só acho que existe um exagero de uma parte, de algumas pessoas que acham que pode tudo. Mas eu não vou entrar nesse mérito, até porque eu não sou especialista nisso e nem, sabe, não é a minha praia. Não é uma coisa que eu não conheço e sobre o que eu não conheço eu não falo, para evitar falar besteira, tá? Enfim, então, é disso que a gente fala. Então, mesmo que aquele cara que deu o espermatozoide seja um filho da né? Seja um escroto, um sacana, um cafajeste, ainda assim, sem aquele esperma, nada feito. Pode dizer o que disser, mas é construção, não é construção carvalho nenhum, rapaz. É fato. E contra fatos, no direito a gente diz isso, né? Contra fatos não tem argumentos. O cara é pai, ponto, acabou. Ele deu a vida para o filho, ponto, acabou, junto da mãe, acabou. Agora uma coisa é isso, outra coisa é assim, mas eu não reconheço o meu pai, aliás, eu não reconheço o homem, o genitor, como falaram ontem, como algumas pessoas disseram, eu não conheço esse homem porque ele não me criou, porque ele abandonou minha mãe, porque, sei lá, ele estuprou a minha mãe. Eu não reconheço esse homem. Para mim ele não tem importância nenhuma. Beleza, aí meu bem, é outros 500. Aí é uma questão sua com ele. Aí é uma outra questão que não envolve a vida em si. Porque
O principal ele te deu, vida. E só para falar uma coisinha, para lembrar uma coisinha que eu já contei isso uma única vez numa live e vou falar agora de novo, já que eu toquei numa palavrinha aqui chamada estupro, né? Que é algo abominável. O estupro é algo abominável, né? Sem sombra de dúvida. O cara que estupra uma mulher, infelizmente, é uma pessoa que tem problemas. Só que, vocês sabiam que eu tenho um ancestral que estuprou uma ancestral minha? Vocês sabiam que indiretamente não, porque é na linhagem direta. Eu sou fruto de um estupro também? Eu sou consequência também de um estupro? Pois é, lá atrás, um ancestral meu estuprou uma ancestral minha. E desse estupro, nasceu uma ancestral, que nasceu a minha mãe e que eu estou aqui. Então, do ponto de vista da vida, eu tenho que reclamar desse ancestral? Eu tenho o que reclamar? Não, tenho que reclamar não. Tenho o que reclamar dele? Eu tenho como contestar a validade dele do ponto de vista existencial na minha vida? Eu posso fazer isso? Eu posso julgar ele do ponto de vista existencial? Claro que não, meu bem. Porque se eu fizer isso, eu estou fazendo isso contra mim mesmo. Do ponto de vista existencial. Tá? Então, cuidado. E aí vem uma coisa que a Fernanda colocou aqui que tem a ver com isso. Quantos e quantos filhos mas graças a Deus, isso que aconteceu lá atrás não reverberou em mim. E nem ninguém que eu conheço da minha geração, graças a Deus. Mas quantos filhos que têm os seus pais excluídos por conta do problema, né, do pai com a mãe ou do pai com a família, enfim, não são iguais, bem semelhantes ao pai fisicamente e no comportamento. Mas isso é uma coisa que eu até quero falar mais na frente. Mas vou logo adiantar. Então esses filhos, quando os pais não são reconhecidos, são excluídos, eles tendem a repetir um padrão de comportamento igual a quem? Ao pai. Porque tem isso, né? Toda exclusão volta para o sistema. Tudo aquilo que a gente deplora vem de volta. Volta pra gente. Pra gente que eu digo pro sistema. Pra quê? Para incluir. Para olhar do jeito certo, ressignificar e incluir. Senão o sistema vai ficar capenga ad infinito. E não é isso que a consciência arcaica, a consciência do sistema quer. Porque cada sistema tem uma consciência própria. Tá? Beleza. Uma outra coisa que eu quero falar que eu vi ontem. Genitor. Então, algumas pessoas chegaram até a comentar na publicação de ontem, não é pai, é genitor. Beleza, vamos lá. Genitor, o que é mesmo aí? Vocês aí que estão lendo aqui, né? Enquanto eu leio aqui alguns comentários, me diga aí, responda para mim, o que é genitor? Tá? Eu vou só voltar um pouquinho para vocês poderem me responder isso, porque me deu um branco agora, vocês não acreditam, gente, me deu um branco agora, eu não sei o que é genitor. Digam para mim aí. Tenho 43 anos, meu pai foi embora, eu tinha 1 ano, nunca ajudou em nada. Hoje em dia ele é alcoólatra e mora na rua, eu acho. Já internei ele várias vezes, não fique em paz se eu não ajudar. Sinto muito, querida. Cuidado só para não sair do teu lugar, tá? Vamos lá. Guilherme, o que acha de uma mulher que recebe o óvulo de sua irmã, pois não consegue gerar embriões? Nesse caso aí, seria um filho de um homem com a cunhada, com certeza. A mãe dessa criança... Aí eu vou falar. É complicado o que eu vou dizer agora, mas eu vou responder aqui, tá? O óvulo é de quem? Da mãe ou da irmã? E o que vale? É a barriga que gera ou o material genético que está no óvulo? Entende? Só que aí tem uma questão muito... Porque essa criança ela vai estar ligada ao mesmo tempo à mãe biológica, ao óvulo, a portadora do óvulo, mas também vai estar muito ligada à mãe que gerou na barriga. Então é emaranhadozinho aí danado, viu, filha? Meu Deus do céu, o povo arranja cada chifre de como é que chama?
cada coisa. Entendo os pilares da constelação, mas discordo dos termos usados para pai adotivo. Deve discordar porque acha que pai é quem cria, né? Mas tudo bem, tá tudo certo. Né? Não posso fazer nada. Bom, vamos lá. E aí, vamos lá. O que é genitor, né? É a pessoa que doa parte do seu DNA para um novo ser. Acho tão pesado ouvir. Genitor é quem gera, quem dá a vida. Seria isso? Né? Então, genitor, isso aqui que a Joyce colocou, é a pessoa que doa parte do seu DNA para um novo ser. Isso não é pai não e mãe também? Né? É a mesma coisa, né? Gente, é a mesma coisa, tá? Genitor é aquele que dá a vida. Falando de maneira mais técnica, é aquele que dá parte do seu DNA para gerar uma nova vida. Beleza? Beleza. É pai? Claro. É mãe? Claro. Agora me diz uma coisa assim, quando eu diz assim, olha, não é pai, é genitor. Essa fala, não a fala em si, tá? Ela é uma fala numa postura de inclusão ou numa postura de exclusão? Por isso que quando ontem uma pessoa comentou, mandou uma mensagem para mim de direct, ela falou, hoje eu consigo entender porque eu incluo o genitor do meu filho. Gente, ela quis, se estiver assistindo com todo respeito, tá? Ela quis sair bem na fita, mas ela, sem querer, querendo, ela deu uma exclusãozada no pai dela, né? Tanto é que a resposta que eu botei para vocês lerem é: e você é genitor ou mãe? Pois é, gente. E que as pessoas que falam assim, falam que o genitor é apenas uma questão genética. Aí é que tá, claro que é uma questão genética, mas pai, gente, é muito mais do que a genética, meu Deus. E a própria genética também influencia, porque não é só a genética do pai, né? É a genética da família. Né? Então, quando a pessoa diz assim, é o meu genitor, ela está excluindo, cara. Porque daquele genitor que deu o material genético, ela herda não só as características físicas, e às vezes sai cuspido e escarrado o pai, né? Mas também herda as propensões para doença, para transtorno, um monte de coisa, cara. Temperamento. É muito sério isso, gente. Não dá para excluir, não façam isso. Se vocês têm problema com o pai de vocês, busquem ajuda, gente. Olha, não quer pagar uma constelação? Faz psicoterapia de graça, porque hoje tem, né, por causa da pandemia, tem um monte de gente fazendo psicoterapia de graça. Tem até gente fazendo constelação com preço bem baixinho. Eu não recomendo, sabe por quê? Porque é o barato que sai caro. Mas enfim, busca ajuda, gente. Parem de excluir. Aí faz isso na tentativa de ofender quem? O genitor. Ofende? Porra nenhuma, desculpa o palavrão. Porque o genitor tá cá e andando pra isso, cara. Pelo amor de Deus. Saem dessa caixinha, filha da mãe que vocês não, que a humanidade tá, cara. Porque é isso que leva a gente pro buraco, é isso que leva para essa confusão que existe hoje, que a gente está vendo, onde se acha que tudo é permitido. Isso é falta de pai. Eu falei isso no workshop da semana passada, que por sinal foi belíssimo, cara. Foram os 2 workshops mais bonitos que eu fiz até hoje, foi o da mãe e o do pai. E por falar nisso, eu vou fazer um parêntese. A gente vai lançar um novo workshop agora no dia 26 de agosto. É um workshop inédito. Só fazendo parênteses rapidinho, eu vou já voltar. Vou fazer um workshop inédito. E nesse workshop a gente vai falar de pai e mãe. Vai ser um workshop para pai e mãe, para os dois. Porque o workshop da mãe e do pai foram os 2 workshops mais bonitos que eu fiz até hoje. Mais bonitos. Foi lindo, cara.
Foi lindo. Então, a gente vai fazer esse workshop no dia 26, né, de agosto. E a gente criou um grupo já de WhatsApp. A gente vai já deixar o link no story para você ir para o grupo do WhatsApp. Para quem já fez workshop comigo já sabe. Esse grupo é para você pegar o preço promocional nas primeiras 24 horas, tá? Principalmente. É um grupo silencioso, a gente não vai falar nada, não vai ter conversinha, só no dia da inscrição que a gente abre para a pessoa falar, para tirar dúvida, mas não vai ter fala, não vai ter corrente, não vai ter essas besteiras, né? Tá bom? Então, dia 26 às 20 horas, horário de Brasília. E olha que maravilha nesse workshop. Duas coisas diferentes do que a gente está fazendo, tá? Vou já voltar para o nosso tema. É só um parênteses rapidinho, já estou terminando. Duas coisas bacanas nesse workshop. Primeiro, que é um workshop inédito. Eu já fiz workshop para o pai e para a mãe. Desse jeito que eu vou fazer, não. Segundo, não tem parte teórica, como todo workshop, ou quase todo workshop eu faço. A gente vai cair matando nos exercícios, de cara. Terceiro, são 10 exercícios. 10 exercícios. E sem constelação no final também. É só exercício. Pau que dá em doido. Tá bom? Então, a gente já está com o WhatsApp inscrito. Eu acho que a Thaís até já colocou no link, não vai colocar, tá bom? Dia 26 de agosto. O nome do workshop é Destravando a Reconciliação com o Papai e Mamãe ou com o Pai e com a Mãe. Com exercícios sistêmicos. 10 exercícios sem parte teórica. Ainda tem um bônus. A gente vai liberar para as pessoas que se inscreverem o projeto Tomando os Pais como Certos. Tá? Então, segunda-feira a gente abre as inscrições que vem, dia 16, e o workshop é dia 26, às 20 horas, horário de Brasília. Beleza? Vai, né? Então, vamos voltar para cá. Fechando parênteses. Então, assim, cara, eu falei isso no workshop do pai. Isso o que eu não lembro agora, Guilherme? Eu parei nessa frase. Eu falei assim, gente, não vou me lembrar. Mas deixa eu só voltar uma coisa aqui. Duas coisinhas que eu quero falar, né? As pessoas que tiveram experiências ruins não querem usar o termo pai nem para Deus, nem querem olhar para cá. Pois é. Mas o genético também manda os nossos comportamentos. Pois é. Guilherme, perdi seguidor porque falei sobre homenagear a mãe no Dia dos Pais. De o quê? Homenagear? Mas também, cara, tu quer falar de homenagear a mãe no Dia dos Pais? Tu é doido, né? Tá louca. Desculpa o tá louca, tá? Mas, enfim. Vou falar sobre pães ainda, se der tempo, tá? Boa noite. É errado incluir o padrasto do coração? Não, Sônia. Eu falei ainda agora, tá, querida? Vou só falar rapidinho. Quem cria, no caso padrasto, se for padrasto, também tem que ter um lugar no coração, cara. Ele também foi importante na vida daquela pessoa, né? Do filho ou da filha. Porém, cada coisa no seu lugar. O padrasto só criou porque primeiro teve o papai que foi lá e crau, né? Crau no bom sentido, onde horrível isso, perdão. Tá bom? O Guilherme. Enfim, pede seguidor, mas não pede a piada. Brincadeira, tá? Quer dizer, brincadeira de mau gosto, mas vocês entenderam, né? Guilherme, e o banco de sêmen, como fica? O filho nunca saberá que é o seu pai. Como fica esse caso? Isso aqui eu quero comentar. Obrigado, Fernanda. Cara, isso é muito perigoso. Recorrer a banco de sêmen é uma das coisas muito perigosas. Mais perigosas que um casal pode fazer ou uma mulher pode fazer na vida. Porque ela pensa assim, eu vou pegar ali um sêmen e vou implantar em mim, vou fecundar em mim para gerar um filho, acabou. Esse filho eu vou criar junto com meu marido ou junto com minha mulher, né? Ou então, casal homossexual homem, eu vou pegar... casal homossexual é um sêmen de um dos dois, né? Mas mulher, né? Então, bom, esse filho vai ser meu e do meu marido, ou então esse filho vai ser meu e da minha mulher, né? É isso? É assim? Hein? É assim? Não. O filho não é do marido, que não participou com o sêmen, e nem da mulher, que não tem sêmen, porque é mulher, né? Biologia, tá? Básico. Esse filho é de quem? Do cara que doou o sêmen. Isso pode gerar emaranhado? Pode. E como pode? Por quê? Porque a tendência, ainda mais hoje nessa sociedade que a gente está vivendo, como eu disse, onde todo mundo acha que pode tudo, né?
A tendência é o quê? É excluir esse sêmen, esse sêmen não, o dono do sêmen, né? Assim como no caso dos casais homoafetivos, mas homens, né? Excluir a mulher que deu o óvulo, né? E a barriga também. Claro que vai dar problema, gente. Porque o pai dessa criança é o quem doou o sêmen, tá? Não é o que está criando. Não é a Tami, ou o Tami, como gosta de falar, né? Nem sei como falar, mas enfim, filha da Gretchen, né? Não é ele o pai da criança deles. Sinto muito dizer isso, eu falei isso ano passado. Não é, gente, biologicamente falando não é. É o pai afetivo, beleza. É o pai que cria, beleza. Mas biologicamente, perante a vida, não é. Então, qual é o problema aí? É pelo fato de não ser afetivo? Não, é pelo fato de não ser biológico. O problema não é não ser biológico, não, é não incluir o biológico. Ó, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Todas as vezes que eu constelei pessoas que eram adotadas, todas as vezes, não foram poucas vezes, todas as vezes a questão que a pessoa me trouxe tinha a ver com o fato delas não reconhecerem os pais biológicos como certos. Todas as vezes, sem exceção. Assim como todas as vezes que eu constelei, por exemplo, filhos adotados, a mãe, geralmente a mãe, trazendo, Guilherme, meu filho, ele tem um comportamento na escola, eu já contei isso aqui algumas vezes. A questão tinha a ver com os biológicos, com o não reconhecimento dos biológicos. Gente, isso é muito grave. Desculpa, se ofende ou se não concorda, e se não concorda, está tudo certo. Mas isso é grave, isso é real. Não é só um material genético, tá? Que vem do sêmen, é muito mais do que isso. E fora que as pessoas que recorrem a um banco de sêmen não sabem a origem desse pai, não sabem o que eles carregam no sistema dele, né? Então vamos supor que o pai que doou o sêmen, o cara que doou o sêmen, vem de uma família onde tem acontecido onde tem uma linhagem de assassinos, ou de homens propensos à violência, ou assassinato, ou sei lá o que, ou alcoolismo, e por aí vai. Cara, desculpa quem fez isso, ou quem faz, enfim, eu acho isso um tiro no pé, cara. Um tiro no pé. E aí, como resolver, já que já fez? Resolve como? Dando lugar no coração ao pai biológico dessa criança. Isso não significa excluir o adotivo, ou o postiço, sei lá como é que chama. Ou a mãe, né? Sei lá, como é que chama? Nem sei. Enfim, as duas mães. Enfim. Não significa excluir a pessoa que está criando o filho que não é dela. Significa que só que esse homem que doou o sêmen precisa ter um lugar onde? No coraçãozinho delas, ou do casal, se for heterossexual, e também do filho, né? Porque ele vai precisar saber. Quer dizer, precisa, né? Se vai contar ou não, é outros 500. Mas essa criança, por exemplo, casais homoafetivos, lógico que ela vai saber em algum momento, né? Porque ela vai estudar, que ela veio de um espermatozoide. E que ela vem de duas mulheres, então onde é que está o espermatozoide aí? Beleza? Ai, gente, falar sobre isso dá um nervoso. Ai, tu é maravilhoso, Guilherme. 2 anos de leve com você, que bom. Pois é crau mesmo. Sem o crau nada a ver. Esse crau é bom, né? Sobre pai ausente, influencia no casamento do homem? Influencia. Claro que influencia. Não só do homem, como da mulher também. Claro, gente. Claro que influencia. Agora, como aí de casa a casa, tá? Então, vamos lá. Vida em si, já falei. Importância de quem cria, já falei. Genitor, já falei. E agora vamos falar, né? E o homem que doa o sêmen, como é que fica? Ele fica emaranhado também, né? Porque... né? Tem um homem aí que tem uns 200 filhos no mundo espalhado, né? Imagina, cara, esse cara também ele fica ligado, sabia? A esses sistemas. Aliás, ele fica ligado aos filhos e ao sistema que ele criou, né? Então tem cara aí que doa esperma e a torna direita, a sêmen, né? Que tem 200 casamentos aí. Ó, rapaz, isso é um bafafá. Deus me livre e guarde ser doador de sêmen. O diabo, mas não eu. Vamos lá. E já estou chegando no meu horário. Pães. Outra coisa que a gente vê muito no Dia dos Pais, né?
Gente, imagina, ser mãe já é pesado. E tá? Vamos ser bem realistas. Ser mãe não é leve, não. Assim como ser pai também, né? Ser mãe já é pesado. Imagina ser pai e mãe. É pesado em dobro, né? Aí eu pergunto para vocês, precisa ser tão pesado assim? A mãe precisa realmente ser pai do filho? Sei não, eu acho que não, mas cada um sabe de si. Então, cuidado, pães, vocês, mulheres que gostam de se chamar de pães, cuidado que vocês estão fora do lugar de vocês. Cuidado que vocês estão assumindo uma função que não é de vocês. Ah, Guilherme, mas se eu não fizer isso? Deixar que o filho se arruma ou que a vida arruma isso. Mas não tragam para você uma função que não é sua. Porque mulher nenhuma consegue ser pai do seu filho, assim como homem nenhum consegue ser mãe do seu filho. Tem coisas que só o pai vai conseguir passar para o filho, só o homem, melhor falando. Porque não precisa ser só o pai, né? Pode ser o padrasto, o avô, o tio. E tem coisas que só a mulher vai ensinar para a filha e para o filho. Tá? Beleza, maravilha, Natália. Entende? Então, vou falar só isso porque também isso é um assunto um tanto quanto polêmico e às vezes a gente é mal interpretado. Então, a questão é, quando a pessoa diz assim, pães, ela está excluindo o pai também. Eu sou pai, ela bate no peito para dizer eu sou pai. Ou seja, ela está dizendo assim, aquele filho da puta não vale para nada, é um imprestável, um vagabundo que me engravidou e foi embora. Beleza. Mas sem ele não existiria o filho, né? E detalhe, esse filho é a razão da vida dessas pães, né? Porque você pode pegar, você pode ver, toda pãe diz isso. Meu filho é minha vida, é a razão da minha vida. Sem ele eu não vivo. Só pãe, que sem pai não rola pai e nem mãe. Sacou? Então assim, basta ser mãe, cara. Seja sua mãe. Aí, vou falar uma coisa. Diz assim, pô Guilherme, mas tu tá defendendo os pais então, né? Tu é homem. Gente, se tem uma coisa que é certa, como o sol vai nascer amanhã, e se Jesus não voltar, né? Daqui para amanhã, volta nada. Mas é certo como Jesus não. Como Jesus não voltar, não sei se é certo. Eu não sei nem se Jesus já desistiu dessa humanidade. Eu às vezes digo assim pra Thaís, eu digo, rapaz, Jesus, eu tô olhando pra cá e diz assim, isso aqui não tem jeito não, Deus, taca fogo. Taca fogo, isso é tudo bicho ruim. Aí Deus que amou diz assim, ô Jesus, não foi isso que eu te ensinei, tu é meu filho mais velho, bora aprender a amar, mesmo esses bandos de acho aí, tem que amar. Ai, gente, momento escorpiano, momento humor negro, tá? Enfim. Ai, vamos lá, Guilherme, com postura. Postura. Olha só, assim como o sol vai nascer amanhã e Jesus, quem sabe, volta um dia, ele prometeu, ele tem que cumprir, né? Enfim, mas em si, assim como o sol vai nascer amanhã, uma coisa é certa também. Esses pais que abandonam, que maltratam, que fazem errado, eles vão pagar um preço por isso. Tá, gente? Então, pães ou mães, não se preocupem, que o cara que fez errado, ele vai pagar um preço. Tá? Ai, ai. Então, eles vão pagar um preço. Não me excede não, querida, é só levar pra brincadeira, tá? Não leva muito a sério não, porque senão a vida já é séria demais, tá? Sou de escorpião com muito orgulho e tenho um bonego de escorpião. Então, é certo como 2 e 2 são 4, como o dia vai nascer amanhã, como Jesus vai voltar um dia, se Deus quiser, para arrumar essa bagaça, né? Se ele não desistir até lá. Os pais também que abandonam, que maltratam, que, enfim, eles vão pagar, cara. Aqui, a lei é de causa e efeito. Eu não sou espírita, tá? Mas a lei aqui é de causa e efeito. A lei que gere
esse mundo, que governa esse mundo, uma das principais leis universais é de causa e efeito. Aqui se fez, aqui se paga. Então, se a sua preocupação, mãe ou pai, é que o filho da mãe, do cara que te engravidou, vai ficar de boa, ele não vai ficar de boa, uma hora ele vai pagar por isso. Obrigado, querida. Eu também adoro esse povo do escorpião. Então vai pagar por isso. Só que a questão é, isso é um problema deles, né? E muitos já pagam, como o Orlando fala. Gente, vocês acham que um cara desse, quando chega na velhice, um cara que, né, que não exerceu seu papel de pai conforme a sociedade dita, ou enfim, que realmente não foi legal. Vocês acham que quando ele chega na velhice sozinho, cheio de doença, fudido, ferrado, de grana, de tudo, vocês acham que você quer um castigo pior do que esse? Ou adoecer ainda novo, ou mesmo morrer de forma trágica, como acontece muito? Gente, pelo amor de Deus. Agora, só que tem um porém. E isso é que eu gosto na humanidade, né? Nas relações humanas. Assim como o pai paga pela sua omissão, pelo seu maltrato, pelo seu erro, a mãe também paga, tá? E paga também por excluir o pai. E aí ela paga como? Com os filhos. Porque aquele pai excluído, os filhos vão dizer assim para ela: mãe, o meu papai é o papai certo para mim, não interessa o que aconteceu entre vocês, tá? Então eu vou agir igualzinho a ele, que é para a senhora enxergar isso e respeitar ele e dar um lugar a ele no coração, porque aí eu vou ficar em paz. Pois é. O preço que um filho paga pela ausência do pai é muito alto, para que a mãe ainda o exclua. Porque imagina, né, gente? A Fabiana falou uma coisa agora que me fez pensar: ô, caminhão de lixo maldito. A Fabiana me disse uma coisa agora que me fez pensar. Imagina, já é doído para um filho não ter o pai presente, né? Seja lá por qual motivo. Porque ele não quer, porque ele não, nem sabe que é pai, porque às vezes acontece isso, né? O cara engravida a mulher, nem sabe, a mulher não conta. Ou porque morreu cedo, sei lá. Então já é doído para o filho não ter esse pai. E ainda vem a mãe e diz assim: teu pai não presta, teu pai é um escroto, teu pai é um vagabundo, teu pai cara, isso é muito cruel, viu? Com o filho. Então, de novo, mães ou pais, busquem ajuda, cuidem-se, não deixem isso interferir. Não transfiram as suas dores para o filho de vocês. Porque na hora que estava lá no crawl, no bem bom, com o papai, vocês não estavam pensando nisso, né? Porque tem isso também, né, gente? Bora ser bem realista aqui, tem muito homem filho da mãe, tem muito homem escroto nesse mundo. Eu sei que tem, mas tem muita mulher também que pela madrugada. Tem muita mulher que engravida para segurar homem, né? Ou já engravidou para segurar homem, né? Tem muita mulher que... enfim, não vou nem falar. Então assim, gente, 2 pesos, 2 medidas. Cuidado, tá? E de novo, vou voltar. Para os caras que fazem errado, não se preocupem, mulheres. Eles vão errar, eles vão pagar. Uma hora eles vão pagar. Não, se a preocupação é essa, não se preocupem. Porque imagina para um cara desse, mais na frente, quando o filho já tiver crescido, ele se arrepender, porque acontece também muito isso, né? Dele se arrepender e buscar o filho, procurar o filho: meu filho, me desculpa. E o filho diz assim: eu não quero te ver, eu não te reconheço, você não é meu pai é quem me criou. Pô, cara, é uma dor filha da mãe. E bem feito, né? Bem feito, porque ele excluiu lá atrás. Tudo que a gente exclui, volta pra gente. Beleza? Não é à toa que os asilos estão cada vez mais cheios. Pois é, Orlando. Né? Então, o que mais? Deixa o caminhão de lixo sair, né? Então, eu acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês, tá? Tome cuidado com isso. Tome cuidado com essas exclusões. E tudo que eu tô falando pro pai vale pra mãe também, tá? Eu tô falando aqui do pai por conta do post de ontem, por causa da repercussão, mas tudo isso que eu tô falando aqui, em termos de exclusão de lugar, vale pra mãe também. Eu vejo muitas exclusões de mães, por exemplo, quando elas têm os filhos cedo, né? Muito cedo, e os filhos acabam sendo criados pelos avós.
os pais da mãe. E aí as mães são criadas com o filho como se fossem irmãos. Isso gera uma desconexão muito grande. Tá? Vamos lá. A maior prova do amor que minha mãe deu a mim e a minha irmã foi não maldizer o nosso pai. Que bom, Fabiana. Ele se tornou ex-marido, mas sempre foi nosso pai. Não nos deixou sozinhas e terminou a vida cadeirante sendo cuidado por nós. Isso é a lei do retorno. E é foda, né? Não é fácil. Nem para ele, nem para vocês. Tá? E até mesmo quando o CRAU não foi consentido, existe uma razão para uma mulher estar ali, cada um tem o seu próprio destino. Pois é, Ide, mas eu nem vou falar sobre isso não, porque isso dá tanto pano para manga. Mas é aquilo que eu falei, inclusive, né? Se não fosse por um estupro, eu não estaria aqui. Tá bom? Porque eu tive ancestrais que tiveram, né? Uma ancestral que foi estuprada por um ancestral e eu estou aqui, né? Mas o filho pode ter problema por excluírem seus pais? Se pode, Orlando. Tu sabe que pode muito, né? E muito, né? Bom, então era isso que eu queria trazer para vocês. Eu botei aqui também famílias homoafetivas, que foi uma coisa que me perguntaram ontem que eu acabei não respondendo por falta de tempo mesmo. Então assim, só para finalizar, as famílias homoafetivas, não é que elas não possam existir, não é que é errado elas existirem, não tem problema nenhum as famílias homoafetivas existirem, ou seja, homens com homem ter filhos, ainda que não seja filho só de um, de quem doa o esperma, se é através de uma doação de esperma, ou de mulheres, né? Que no caso, só uma delas é que é a mãe de verdade, porque doou o óvulo, do ponto de vista existencial biológico, tá? Mas olha só, não é que não possa isso acontecer, isso pode, tá tudo bem, beleza. O que não pode acontecer é a exclusão de quem está doando o esperma ou o óvulo, tá? Vai ficar gravado no YouTube. A partir de amanhã está disponibilizado no meu canal no YouTube, tá bom? Bernardes. Então, é isso. O que não pode acontecer é a exclusão. Gente, desculpa aí o barulho do caminhão, mas não sabia que hoje era dia do lixo. Acabou que atrapalhou um pouquinho, mas está tudo certo, né? Sim, porque você deu o exemplo do pai procurar o filho depois de adulto e eles não aceitarem. Pois é. Aí, claro que dá um probleminha. Entendi agora a tua pergunta, Orlando. Claro que se esse filho excluir com muita tenacidade, vai dar um probleminha, né? Mas é um preço. Aí eu estou falando do ponto de vista do pai que excluiu, né? O pai vai ter que pagar esse preço, né? Por ter errado lá atrás, entre aspas. Mas enfim. Então é isso, gente. Aqui, lembrem-se sempre de uma coisa. Aqui nós trazemos o ponto de vista sempre e para sempre existencial, que é só tudo, né? Porque sem existência sem vida não tem nada, né? Então aqui a gente não olha para questões culturais, sociais, folclóricas, culturais, ideológicas, nada disso. Pelo amor de Deus, aqui a gente só olha para a vida. Aqui para nós, nessa abordagem, a vida é o mais importante, está acima de tudo. E vida só vem de pai e mãe. Não vem de mãe e mãe, não vem de pai e pai, não vem de pai solo, não vem de mãe solo. Tô certo ou tô errado? Tô falando besteira ou tô falando mentira? Do ponto de vista biológico, existencial. Só que as implicações disso são muito mais do que biológicas, a gente já sabe disso, né? Por conta da questão das leis sistêmicas, da exclusão ou não. Beleza? Então era isso, já me estendi mais de uma hora, falei tudo que eu tinha que falar, desculpa se eu me excedi em alguma coisa, desculpa se eu falei alguma besteira, tentei ser o mais objetivo e, enfim, respeitoso possível. Se você não concorda comigo, tá tudo ok. Eu não sou dono da verdade, já falei isso antes, vou repetir. Bert Hellinger também não era dono da verdade. Só teve um cara que era dono da verdade e já faz tempo que ele foi embora e um dia ele vai voltar, se Deus quiser, né? Né, Jesus? Fora isso, todo mundo é meia verdade. Beijo, minha irmãzinha. Tudo bem com você? Olhei as fotos do meu sobrinho ontem no WhatsApp, achei o máximo. A Thaís acha ele muito parecido comigo. Tá bom? Então é isso. Um beijo grande para vocês. Essa live vai ficar no YouTube. Beleza? A gente vai se falando. Semana que vem tem mais 2 lives.
Semana que vem a gente abre as inscrições na segunda-feira para o workshop novo, tá? Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.